Nunca imaginei que um dia estaria gravando um vídeo para contar o que fiz com minha nora. Aos 68 anos de idade, sempre fui conhecida como uma mulher discreta, elegante e paciente. Mas tem horas que até o rio mais calmo transborda, não é mesmo? Meu nome é Ivone Ferreira e moro em uma casa no Jardim Oceânico, um bairro de classe alta na Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. Depois de ficar viúva, pensei que viveria uma velhice tranquila, cuidando das minhas orquídeas, encontrando minhas amigas para um café e curtindo as visitas ocasionais do meu filho. Mas o destino tinha outros planos para mim. Tudo começou quando Cláudio, meu único filho, me ligou em uma tarde de domingo. Ainda lembro da empolgação na voz dele. Mãe, tenho 2 notícias maravilhosas para te dar. Sentei na poltrona da sala, aquela que tem vista para o meu jardim de orquídeas, e ouvi a primeira notícia. Ele ia se casar com Janaína, uma moça que conhecera há apenas 6 meses. Fiquei feliz, claro. Mãe sempre quer ver filho casado, formando família. Mas foi a segunda notícia que mudou completamente o rumo da minha vida. Estamos pensando em morar com a senhora por um tempo, até conseguirmos comprar nosso próprio apartamento. O que acha? O que eu achava? Na hora, confesso que fiquei animada. Moro sozinha nesta casa grande desde que meu marido faleceu, há 8 anos. A ideia de ter companhia, ouvir vozes e risadas ecoando pelos cômodos vazios me pareceu reconfortante. Aceitei na mesma hora, sem pensar 2 vezes. Como fui ingênua. Janaína chegou com 5 malas enormes, ocupando metade do meu armário. Cláudio carregava caixas e mais caixas com os pertences dela. Em questão de horas, minha casa organizada e tranquila se transformou em um caos. Mas ainda sorri, pensando, é só o começo, eles precisam se acomodar. Os primeiros sinais de que algo não estava certo apareceram já na primeira semana. Janaína criticava tudo. A decoração que eu mantinha há décadas, os quadros nas paredes, até o jeito como eu organizava a despensa. Dona Ivone, essas cortinas são tão antiquadas! Precisamos modernizar esta casa um pouco, não acha? Ela dizia com aquele sorriso falso que depois eu aprenderia a conhecer tão bem. Cláudio trabalhava o dia inteiro como engenheiro civil em uma construtora importante aqui do Rio. Saía cedo e voltava tarde, muitas vezes exausto demais para perceber as pequenas mudanças que aconteciam em casa. Um dia era um vaso que sumia. No outro eram os meus livros que saíam da estante da sala para dar lugar aos objetos de decoração modernos e sem personalidade que ela comprava. Eu engolia seco, respirava fundo e tentava me adaptar. Afinal, era meu filho que estava ali, e eu queria que ele fosse feliz. Além disso, seria temporário, certo? Logo eles teriam sua própria casa e eu recuperaria meu espaço. Enquanto isso, buscava refúgio no meu jardim de orquídeas. Nos meus encontros semanais com Beatriz na confeitaria Doce Encontro ou nas minhas aulas de natação no Clube Fluminense. Foi exatamente depois de voltar de uma dessas aulas que tive a primeira grande decepção. Sempre fui uma mulher vaidosa. Gosto de me arrumar mesmo para ficar em casa. Minhas joias não são muitas, mas cada peça tem um significado especial. O conjunto de safiras azuis, em particular, era uma herança da minha mãe, Aparecida. Um colar delicado com pingente central, brincos combinando e uma pulseira. Tudo em ouro branco com safiras de um azul profundo que combinava com meus olhos. Naquele dia, voltei mais cedo da natação porque a professora tinha faltado. Ao entrar em casa, ouvi risadas vindas do meu quarto. Aproximei-me devagar, sem fazer barulho, e vi pela porta entreaberta. Janaína estava na frente do meu espelho, usando meu conjunto de safiras, rodopiando e se admirando. Ao lado dela, no viva-voz do celular, ouvia-se a voz da prima dela, Fabiana. Fica perfeito em você, Jana. A velha tem bom gosto, pelo menos. É, algumas peças dela valem uma fortuna. Esta aqui, principalmente. Já pesquisei, sabia? Se fosse vender, daria para dar entrada num apartamento. Fiquei paralisada, com o coração acelerado e uma dor no peito. Não era apenas o fato de ela estar mexendo nas minhas coisas sem permissão. Era o desrespeito, o tom de voz, a maneira como falavam de mim como se eu fosse apenas a velha, não uma pessoa com sentimentos. Recuei em silêncio, voltei para a entrada e bati a porta com força.
anunciando minha chegada. Quando entrei no quarto minutos depois, Janaína já havia guardado tudo e agia como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia, e aquilo doeu mais do que eu poderia expressar. Nas semanas seguintes, comecei a notar que minhas joias nem sempre estavam onde eu as deixava. O conjunto de safiras, principalmente, frequentemente aparecia com o fecho ligeiramente mais frouxo ou guardado em ângulo diferente. Era claro que Janaína as usava quando eu não estava em casa. Tentei conversar com Cláudio, sutilmente. Filho, notei que algumas das minhas joias estão sendo usadas. Você sabe algo sobre isso? Ele mal levantou os olhos do celular. Mãe, a senhora deve estar confundindo as coisas. Janaína tem as próprias joias dela. Não precisaria usar as suas. Foi como um tapa. Meu próprio filho não acreditava em mim. Ou pior, preferia não acreditar para não ter que lidar com o conflito. Engoli o choro e me retirei para o jardim, onde minhas orquídeas sempre me traziam algum conforto. A situação piorou quando passei a ouvir Janaína contando para as amigas que viria a usar o conjunto azul em um jantar beneficente que aconteceria no restaurante Sabor Carioca. Ela nem se dava ao trabalho de esconder seus planos de mim, como se eu fosse invisível ou incapaz de compreender o que estava acontecendo na minha própria casa. Foi nessa época que desabafei com minha amiga Beatriz, durante nosso café semanal. Beatriz é psicóloga e sempre teve uma visão clara das coisas. Ivone, você precisa colocar limites. Se não fizer isso agora, a situação só vai piorar. Seu filho não está te enxergando e essa moça claramente não te respeita. Concordei com a cabeça. Mas o que poderia fazer? Expulsá-los de casa? Criar um conflito que poderia afastar meu filho para sempre? A ideia de ficar sozinha novamente me aterrorizava tanto quanto a situação atual. Foi então que Beatriz mencionou, quase casualmente, sobre uma planta que cultivava em seu jardim. Chama-se urtiga do diabo. O óleo dela causa uma irritação terrível na pele, sabia? Uso para manter os gatos longe das minhas plantas. Basta passar um pouquinho diluído. Algo se acendeu dentro de mim naquele momento. Uma ideia que nunca teria passado pela minha cabeça em circunstâncias normais. Mas dizem que cada pessoa tem um limite, não é? E o meu estava prestes a ser ultrapassado. Beatriz, será que você poderia me dar um pouco desse óleo? Perguntei, tentando soar casual. Tenho tido problemas com gatos no meu jardim também. Minha amiga me olhou de um jeito estranho, como se pudesse ler meus pensamentos, mas assentiu. Claro, Ivone. Passo na sua casa amanhã com um vidrinho. No caminho de volta para casa, minha mente já fervilhava com planos. Se Janaína queria tanto usar minhas joias sem permissão, talvez fosse hora de dar a ela uma lição que jamais esqueceria. Algo que a faria pensar 2 vezes antes de invadir minha privacidade novamente. E vocês? O que fariam no meu lugar? Já passaram por uma situação em que alguém desrespeitou seus limites dessa maneira? De onde vocês são? Me contem aqui nos comentários. Quero conhecer melhor quem está assistindo ao canal Vovó Lembrou. Não se esqueçam de se inscrever para acompanhar o desfecho dessa história que, posso garantir, tem uma reviravolta que vocês não imaginam. Quando Cláudio me ligou naquele domingo para contar sobre o casamento, senti meu coração de mãe se encher de alegria. Finalmente, meu filho de 42 anos havia encontrado alguém para compartilhar a vida. Lembro-me de ter preparado um jantar especial para conhecer Janaína. Fiz até aquela moqueca capixaba que era o prato favorito do meu falecido marido. Queria impressionar, mostrar que seria uma sogra amorosa e presente. Janaína chegou usando um vestido vermelho justo, cabelos perfeitamente arrumados e um sorriso que hoje percebo não alcançava seus olhos. Naquela noite, entre taças de vinho, Cláudio anunciou: Mãe, estávamos pensando... Enquanto economizamos para nosso apartamento, poderíamos morar aqui? Seria por pouco tempo. Como negar um pedido desses ao meu único filho? Minha casa de 3 quartos no Jardim Oceânico era grande demais para uma senhora sozinha. Pensei que seria bom ter movimento, ouvir risadas, ter companhia nas noites que costumavam ser tão silenciosas. Claro que sim, meu filho. Vai ser uma alegria ter vocês aqui. No dia da mudança, percebi o primeiro sinal. Enquanto os carregadores traziam as caixas,
ouvi Janaína ao telefone. Vou ter que aguentar morar com a sogra por um tempo. Mas pelo menos a casa é em um bairro nobre e tem piscina. Dá para economizar um bom dinheiro até conseguirmos nosso canto. Fiz de conta que não escutei. Afinal, quem não fica nervoso com mudanças? Era compreensível ela estar tensa. Ajudei a organizar o quarto de hóspedes, coloquei flores frescas na cômoda, até comprei toalhas novas para que se sentissem bem-vindos. Na minha cabeça, seríamos como nas novelas das 6. Uma família feliz, com direito a cafés da manhã animados e jantares onde compartilharíamos as histórias do dia. A realidade mostrou-se bem diferente já na primeira semana. Cláudio saía às 7 para a construtora onde trabalhava como engenheiro e só voltava após as 8 horas da noite, geralmente exausto. Eu e Janaína ficávamos sozinhas na casa durante todo o dia. No começo, tentei me aproximar. Convidava-a para me acompanhar ao meu jardim de orquídeas. Oferecia para mostrar meus álbuns de família, sugeria assistirmos juntas aquelas comédias românticas que adoro. Não, obrigada, dona Ivone. Preciso responder alguns e-mails de trabalho. Era sempre alguma desculpa, dita com aquela voz educada, mas distante. Ela trabalhava como gerente de marketing em uma empresa do centro, mas fazia home office 3 vezes por semana. Nesses dias, trancava-se no quarto com o notebook, saindo apenas para pegar café ou água, como se estivesse em um hotel, não na casa de família. Aos poucos, pequenas mudanças começaram a acontecer. Um dia, voltei do supermercado e encontrei meus porta-retratos removidos da estante da sala. No lugar deles, vasos decorativos que eu nunca tinha visto. Meus bibelôs de porcelana, colecionados durante anos de viagens com meu marido, foram parar em caixas no armário do corredor. Achei que ficaria mais clean assim, dona Ivone. A sala estava muito carregada, explicou Janaína quando questionei, sem sequer pedir desculpas pela intromissão. Tentei conversar com Cláudio sobre isso, mas ele sempre minimizava. Mãe, a Janaína só está tentando ajudar. Esta casa realmente precisava de uma modernizada, não acha? Aquilo doeu. A casa que eu mantinha com tanto carinho, onde cada objeto tinha uma história, estava sendo considerada antiquada, ultrapassada. As refeições juntos que eu tanto sonhara, raramente aconteciam. Janaína sempre tinha compromissos, reuniões online ou encontros com amigas. Cláudio chegava tarde e comia sozinho, em frente à televisão. Eu passei a fazer minhas refeições na cozinha, observando pela janela minhas orquídeas que, diferente das pessoas, nunca me decepcionavam. Um mês após a mudança, notei algo que me deixou verdadeiramente incomodada. Meu shampoo especial, que comprava na farmácia de manipulação para meus cabelos brancos, estava diminuindo rapidamente. Meus cremes faciais, importados, pequenos luxos que me permitia após anos economizando, também pareciam ser usados por alguém além de mim. Janaína, por acaso você está usando meus produtos de cabelo e pele? Perguntei diretamente um dia, enquanto ela tomava café na varanda. Ela nem levantou os olhos do celular. Ah, uso sim. Os meus acabaram e ainda não tive tempo de comprar. Não tem problema, né? Somos família agora. Família. Aquela palavra usada com tanta casualidade para justificar liberdades que nunca foram concedidas. Respirei fundo e tentei ser razoável. Não me importa o que use, querida, mas esses produtos são feitos especificamente para a minha idade e tipo de cabelo. Além disso, são bastante caros. Ada! Janaína finalmente ergueu o rosto, com uma expressão de leve irritação. Desculpe, achei que não se importaria. Vou comprar outros para repor, tudo bem? Nunca repôs. E continuou usando, agora escondido. As coisas pioraram quando sua prima Fabiana começou a frequentar nossa casa. Uma mulher da mesma idade de Janaína, divorciada, com uma risada estridente que ecoava pela casa toda. As duas se fechavam no quarto de hóspedes, que já não era mais de hóspedes, mas o quarto da Janaína e do Cláudio, e passavam horas cochichando e rindo. Várias vezes, ao passar pelo corredor, tive a nítida impressão de que falavam sobre mim. Uma tarde, enquanto regava minhas orquídeas, ouvi claramente através da janela aberta. E a velha, continua implicando com você? Era a voz de Fabiana. Como sempre.
Reclama de tudo, fica me vigiando. Não vejo a hora de sairmos daqui. Janaína respondeu com desprezo na voz. Pelo menos a casa é boa, né? E ela tem umas coisas legais. Vi aquele conjunto de joias azuis no quarto dela outro dia quando fui ao banheiro. Deve valer uma grana. Ah, aquilo? Já experimentei várias vezes quando ela sai. Cabe perfeitamente em mim, sabia? Acho que vou usar no jantar beneficente mês que vem. O sangue gelou nas minhas veias. Então era isso? Além de invadir meu espaço, criticar minha casa, desprezar minha companhia, ela ainda mexia nas minhas joias mais preciosas? Aquele conjunto de safiras não era apenas valioso em termos monetários. Era a última lembrança material que tinha da minha mãe, Aparecida. Ela me entregou aquelas joias no leito de hospital dias antes de partir, para que sempre se lembre que seus olhos são tão azuis e preciosos quanto estas safiras, minha filha. Naquela noite, não consegui dormir. Revirava na cama, pensando em como havia permitido que as coisas chegassem a esse ponto. Onde estava a mulher forte que enfrentou a viuvez, que administrou sozinha os negócios do marido, que criou um filho para ser um homem de bem? Por que agora me sentia tão pequena, tão incapaz de defender meu próprio espaço? Na manhã seguinte, tomei uma decisão. Ia verificar minhas joias e confirmar se elas haviam sido mexidas. Com o coração acelerado, fui até meu quarto e abri a gaveta da cômoda onde guardava minha pequena caixa de joias. Já na primeira olhada, percebi que algo estava errado. O conjunto de safiras não estava organizado da forma meticulosa como eu sempre deixava. O colar estava com o fecho para o lado oposto. Os brincos não estavam nos espaços corretos da almofada de veludo. Com mãos trêmulas, peguei o colar. O fecho de ouro branco, que era firme e preciso, agora fechava com certa dificuldade, como se tivesse sido forçado. Uma das garras que segurava a safira central parecia ligeiramente entortada. Não havia dúvida. Alguém tinha usado e não teve o cuidado necessário ao guardar. Sentei na beirada da cama, com o colar entre os dedos, lágrimas silenciosas escorrendo pelo meu rosto enrugado. Não era apenas uma joia que estava sendo desrespeitada. Era minha história, minhas memórias, minha privacidade. O som da porta da frente se abrindo me trouxe de volta à realidade. Guardei rapidamente o conjunto e sequei as lágrimas. Era Rogério, meu vizinho e amigo de longa data, que vinha me buscar para nosso habitual jogo de cartas com outros amigos do bairro. "Ivone, você está bem?" Ele perguntou assim que me viu. Rogério sempre foi observador, sensível aos meus estados de espírito. "Estou sim." Menti, forçando um sorriso. Só uma leve indisposição. Durante o jogo de cartas, estive distante, errando jogadas simples, algo raro para alguém que sempre foi considerada estrategista no grupo. No caminho de volta para casa, Rogério insistiu. "Algo está acontecendo, Ivone. Você pode confiar em mim." E ali, no carro parado em frente à minha casa, desabei. Contei tudo. A mudança de Cláudio e Janaína, as pequenas e grandes intrusões, os comentários maldosos e, finalmente, a descoberta sobre minhas joias. Rogério ouviu tudo em silêncio, seu rosto enrugado mostrando preocupação crescente. "Você precisa conversar com seu filho, Ivone. Ele tem que saber o que está acontecendo. E você acha que ele vai acreditar em mim? Já tentei falar sobre coisas menores e ele sempre defende Janaína. Diz que estou exagerando, que preciso me adaptar à presença de outras pessoas na casa." Rogério suspirou. "Então, talvez seja a hora de tomar medidas mais drásticas." Não perguntei o que ele queria dizer com isso. No fundo, já sabia que precisava fazer algo. Tomar uma atitude que mostrasse claramente que havia limites que não poderiam ser ultrapassados. No dia seguinte, encontrei Beatriz na confeitaria Doce Encontro, como fazíamos todas as semanas. Ela percebeu imediatamente que algo estava errado. Amizades de décadas têm esse poder. Entre goles de chá e mordidas em croissants, desabafei novamente. Beatriz, sempre tão ponderada, surpreendeu-me com sua reação. "Ivone, existem momentos na vida em que precisamos mostrar nossa força, mesmo que de formas pouco convencionais." Foi quando ela mencionou a tal planta, a urtiga do diabo,
que cultivava em seu jardim. Uma planta cujo óleo causava forte irritação na pele, utilizada para manter animais longe de jardins. É completamente natural, não causa danos permanentes, apenas um desconforto intenso por algumas horas, ou dias, dependendo da sensibilidade da pele. A ideia que começou a se formar na minha mente deveria ter me horrorizado. Eu, Ivone Ferreira, ex-farmacêutica, viúva respeitada no bairro, membro ativo da comunidade, cogitando uma pequena vingança, mas algo dentro de mim, aquela parte que vinha sendo reprimida e desrespeitada por meses, se animou com a possibilidade. Quanto tempo esse óleo leva para fazer efeito? Perguntei, tentando soar casual. Depende da concentração e da sensibilidade da pessoa. Pode ser quase imediato ou levar até 1 hora. A irritação começa como uma coceira leve. Depois se intensifica. A pele fica vermelha, quente, às vezes com pequenas bolhas. Beatriz me olhava com curiosidade. Por que a pergunta, Ivone? Só curiosidade. Respondi, tomando mais um gole de chá. Sempre me interessei por plantas medicinais. Tá. No caminho de volta para casa, passei em frente à joalheria Diamante Raro, onde havia comprado meu último anel, um presente que dei a mim mesma quando completei 65 anos. Entrei, cumprimentei o vendedor que já me conhecia e perguntei casualmente sobre produtos de limpeza para joias. Dona Ivone, para safiras recomendamos este produto aqui. Ele me mostrou um pequeno frasco. Mas cuidado, é apenas para as pedras. Não deve entrar em contato com a pele. Pode causar irritação. Um sorriso discreto se formou em meus lábios. Vou levar um frasco, então. E pode me explicar detalhadamente como usar? Voltei para casa com o frasco de limpador de joias e uma ideia cada vez mais sólida se formando na minha mente. No dia seguinte, Beatriz passou em casa com um pequeno recipiente de vidro âmbar. O óleo da urtiga do diabo que você pediu para os gatos do jardim, disse ela, com um olhar que sugeria que sabia exatamente qual seria o verdadeiro uso. Agradeci e guardei o frasco no meu criado mudo. Ainda não tinha certeza se teria coragem de seguir com aquele plano maluco, mas a oportunidade perfeita se apresentou 2 dias depois, quando ouvi Janaína ao telefone no corredor. Sim, já confirmei presença no jantar beneficente do restaurante Sabor Carioca. Vai ser o evento do ano. Estou pensando em usar aquele conjunto de joias azuis que te falei. Sim, aquele mesmo. A velha nunca usa mesmo, fica guardado na gaveta. E combina perfeitamente com meu vestido novo. Naquela noite, enquanto Janaína estava no banho e Cláudio ainda não havia chegado do trabalho, entrei no meu quarto e tranquei a porta. Meu coração batia tão forte que achei que fosse ter um infarto ali mesmo. Peguei o conjunto de safiras, o frasco de óleo da urtiga do diabo e alguns cotonetes. Com mãos trêmulas, apliquei uma fina camada do óleo na parte interna do colar, especialmente onde ele tocaria o pescoço e nas partes metálicas dos brincos que ficariam em contato com as orelhas. O líquido era incolor e secava rapidamente, não deixando nenhum vestígio visível ou cheiro perceptível. Guardei tudo exatamente como estava antes, certificando-me de que a posição das joias denunciaria se fossem mexidas novamente. Lavei as mãos cuidadosamente, guardei o frasco de óleo no fundo da gaveta de meias e respirei fundo várias vezes para acalmar meu coração acelerado. O que eu estava fazendo era errado? Provavelmente sim, mas após meses de invasões, desrespeito e palavras cruéis pelas costas, senti que era a única forma de recuperar um pouco do controle sobre minha própria vida, minha própria casa. No dia seguinte, anunciei durante o café da manhã: vou visitar minha mãe no residencial Dourada Idade neste fim de semana. Ficarei por lá até domingo à noite. Notei o brilho nos olhos de Janaína. O jantar beneficente seria no sábado à noite. Ela teria a casa livre para se arrumar e usar minhas joias sem preocupações. Que bom, dona Ivone! A senhora precisa mesmo desse tempo com sua mãe, ela respondeu com falsa solicitude. Enquanto arrumava uma pequena mala para minha suposta visita, uma mistura de ansiedade e expectativa tomava conta de mim. Parte de mim queria voltar atrás, remover o óleo das joias, encontrar uma solução mais civilizada para o problema. Mas outra parte
Aquela que vinha sendo sufocada há meses, estava determinada a seguir até o fim. Na sexta-feira, deixei a casa com minha mala, despedindo-me de Janaína com um sorriso que escondia meu nervosismo. Aproveite o fim de semana, querida. E diga ao Cláudio que liguei para ele mais tarde. Mas ao invés de ir para o asilo onde minha mãe morava, fui para a casa de Beatriz. Ela já sabia de todo o plano e, apesar de algumas reservas iniciais, decidiu me apoiar. Às vezes precisamos de lições difíceis para aprender sobre respeito. Foi o que ela disse quando lhe contei o que havia feito. Aquela sexta-feira foi a mais longa da minha vida. Sentada na sala de Beatriz, tomando chá e fingindo assistir a programas de televisão, eu não conseguia parar de pensar no que aconteceria no dia seguinte. Será que Janaína realmente usaria as joias? Qual seria a intensidade da reação ao óleo? E se algo desse errado? O sábado amanheceu com um céu limpo, típico das manhãs de outono no Rio de Janeiro. Acordei no quarto de hóspedes da casa de Beatriz após uma noite de sono agitado. Meus sonhos foram povoados por imagens de joias que ganhavam vida e perseguiam pessoas, como em um filme de terror de baixo orçamento. Levantei-me sentindo um peso no peito, uma mistura de culpa antecipada e ansiedade pelo que aconteceria naquela noite. "Dormiu bem?" perguntou Beatriz, enquanto me servia uma xícara de café na varanda dos fundos, que dava vista para seu jardim meticulosamente cuidado. "Nem um pouco", confessei, olhando para as orquídeas que ela cultivava, tão parecidas com as minhas. "Ainda estou pensando se fiz a coisa certa." Beatriz ajustou os óculos no rosto e me encarou com aquela expressão que usava com seus pacientes. "Ivone, você tentou todos os outros caminhos. Conversou, estabeleceu limites, pediu respeito. Nada funcionou. Às vezes precisamos de medidas mais dramáticas para sermos ouvidas." Passei o dia em um estado de nervosismo crescente. A cada hora que se aproximava do jantar beneficente, meu estômago se contorcia mais. Por volta das 4 da tarde, não aguentei mais ficar confinada na casa de Beatriz. "Preciso sair, respirar um pouco", anunciei, pegando minha bolsa. "Quer que eu vá com você?" ofereceu minha amiga. "Não, preciso ficar sozinha um pouco. Vou dar uma volta no Parque Lage." O Parque Lage sempre foi um refúgio para mim. Desde jovem, quando namorava o homem que viria a ser meu marido, frequentávamos aqueles jardins históricos. Sentada em um banco sob uma árvore centenária, observei famílias passeando, crianças correndo, casais de mãos dadas, vidas normais, sem estratégias secretas ou vinganças planejadas. "O que estou fazendo?" murmurei para mim mesma, observando uma borboleta azul que pousou brevemente no banco ao meu lado. A cor me lembrou imediatamente das safiras. Das minhas safiras, que naquele momento provavelmente já estavam sendo retiradas da caixa por mãos ansiosas e desrespeitosas. Foi então que me lembrei exatamente do momento que havia me levado a tomar aquela decisão drástica. Era uma quarta-feira comum. Eu tinha ido ao Clube Fluminense para minha aula de natação, como fazia 3 vezes por semana há mais de uma década. A natação não era apenas exercício para mim, era terapia. Na água, eu me sentia livre, leve, como se os problemas da vida cotidiana ficassem do lado de fora da piscina. Naquele dia, a aula terminou mais cedo, porque a professora precisou sair para uma emergência familiar. Voltei para casa cerca de 1 hora antes do habitual, sem avisar. Ao entrar, a casa parecia silenciosa. Pensei que Janaína tivesse saído para algum de seus almoços com amigas. Fui direto ao meu quarto para guardar os brincos de pérola que havia usado. Ao abrir a gaveta da cômoda onde guardava minha caixa de joias, senti imediatamente que algo estava diferente. A caixa não estava exatamente no lugar onde eu sempre deixava. Era um deslocamento sutil, mas perceptível para alguém meticulosa como eu. Com um pressentimento ruim, abri a caixa. O conjunto de safiras estava lá, mas claramente havia sido movido. O colar, que eu sempre deixava com o fecho para a direita, estava com o fecho para a esquerda. Os brincos não estavam perfeitamente alinhados como eu os deixara. Peguei o colar com cuidado e examinei-o. Foi quando notei. O delicado fecho de ouro branco estava ligeiramente danificado. Uma das pequenas molas que garantia seu fechamento seguro
Parecia ter sido forçada, deixando-o mais frouxo do que deveria ser. Não era um dano grave, mas para mim, que conhecia cada milímetro daquela joia, era evidente. Não, sussurrei, sentindo um nó se formar na garganta. Aquele conjunto de safiras não era apenas uma joia cara. Era a última lembrança tangível da minha mãe, Aparecida. Ela me entregou aquela caixa azul de veludo no seu leito de hospital, uma semana antes de falecer de um câncer que a consumiu rapidamente. Quero que fique com isto agora, filha, ela disse com a voz fraca, mas os olhos ainda brilhantes. Foram as joias do meu casamento. Seu pai me deu porque dizia que combinavam com meus olhos, e agora combinam com os seus. Lembrei-me de como chorei ao abrir a caixa, de como abracei minha mãe com cuidado, prometendo que cuidaria daquele tesouro familiar para sempre. E agora, anos depois, ele estava sendo usado sem permissão, tratado sem o devido respeito, danificado por alguém que não compreendia seu valor sentimental. Com as mãos trêmulas, coloquei o colar de volta na caixa. Foi quando ouvi um barulho vindo do banheiro da suíte, o som de água correndo. Não estava sozinha em casa como havia pensado. Aproximei-me silenciosamente da porta do banheiro e ouvi a voz de Janaína, aparentemente falando ao telefone no viva-voz enquanto tomava banho. Simplesmente perfeito, Fabi. O colar cai exatamente no lugar certo com aquele decote do vestido azul marinho. Vou arrasar no jantar beneficente, pode apostar. E a sua sogra não vai perceber? Era a voz de Fabiana, a prima intrometida. Que nada. A velha guarda essas joias há anos e quase nunca usa. Provavelmente nem se lembra direito do que tem. Além disso, ela vai estar viajando no fim de semana do evento. Casa livre. Fabiana riu. Você é má, Jana. Mas e o Cláudio? Ele não vai estranhar você aparecer com joias caras que nunca viu antes? O Cláudio? Por favor. Ele mal sabe diferenciar bijuteria de joias finas. Vou dizer que comprei uma réplica em uma dessas lojas de departamento. Ele acredita em qualquer coisa que eu digo. Fiquei paralisada atrás da porta, sentindo uma mistura tóxica de raiva, tristeza e humilhação. Não bastava usar minhas coisas sem permissão. Ela ainda zombava de mim e do meu filho, considerando-nos tolos fáceis de enganar. Afastei-me em silêncio antes que pudesse ser descoberta. Voltei à sala, peguei minha bolsa e saí novamente, batendo a porta com força para anunciar minha chegada. Ouvi o chuveiro ser desligado às pressas. Dona Ivone, é a senhora? Janaína gritou do banheiro, com uma voz repentinamente doce e educada. Sim, querida. A aula acabou mais cedo hoje, respondi, tentando controlar o tremor na voz. Aquela foi a gota d'água, a confirmação de que eu não estava imaginando coisas, de que não estava sendo uma velha paranoica, como meu filho insinuava quando eu tentava falar sobre o comportamento de Janaína. Sentada no banco do Parque Lage, revivendo aquela memória, senti minha determinação se fortalecer novamente. O que eu estava fazendo não era apenas por vingança mesquinha, era por justiça, por respeito, por dignidade. Era por todas as pequenas e grandes humilhações que havia engolido silenciosamente nos últimos meses. Voltei para a casa de Beatriz com passos mais firmes. Ela me aguardava na sala, assistindo a um documentário sobre psicologia comportamental. Decidiu continuar com o plano? Perguntou, pausando o programa. Sim, respondi, sentando-me ao seu lado. Mas estou nervosa sobre como saberemos o que aconteceu. Beatriz sorriu de forma enigmática. Já pensei nisso. Convidei Rogério para jantar conosco esta noite. Rogério? Mas o que ele tem a ver com isso? Ele me contou que foi convidado para o mesmo jantar beneficente. É um evento para arrecadar fundos para a reforma da ala pediátrica do Hospital São Lucas. Rogério é um dos patrocinadores. Senti meu rosto empalidecer. Não havia considerado a possibilidade de alguém conhecido testemunhar minha pequena vingança. E se ele perceber algo? E se... Relaxe. Beatriz colocou sua mão sobre a minha. Rogério não faz ideia do que planejamos. Ele estará lá como qualquer outro convidado, mas poderá nos dar um relato detalhado do que acontecer, entende? A ideia era simultaneamente aterrorizante e reconfortante. Por um lado, ter um espião involuntário no local me dava certa segurança. Saberia exatamente o que aconteceu. Por outro,
Significava que a realidade da minha ação teria uma testemunha. Por volta das 7 da noite, Rogério chegou para o jantar, elegante em seu terno escuro. 2 beldades para jantar comigo antes do evento chato de caridade. Que sorte a minha, brincou ele, sempre galanteador, apesar dos seus 70 anos. Jantamos uma lasanha preparada por Beatriz, acompanhada de um bom vinho. Tentei participar da conversa normalmente, mas minha mente estava no outro lado da cidade, imaginando Janaína se arrumando, abrindo minha caixa de joias, colocando o colar e os brincos contaminados com o óleo da urtiga do diabo. "Está tudo bem, Ivone? Você parece distante", observou Rogério enquanto tomávamos café após a refeição. "Só cansada", menti, "e preocupada com minha mãe. Ela não anda muito bem ultimamente." Outra mentira. Minha mãe, apesar da idade avançada, gozava de boa saúde para seus 90 anos. Às 9 horas, Rogério partiu para o jantar beneficente. "Voltarei para contar todas as fofocas da alta sociedade carioca", prometeu, beijando nossas mãos antes de sair. As horas seguintes foram as mais longas da minha vida. Beatriz e eu fingimos assistir a um filme na televisão, mas nenhuma de nós prestava atenção na tela. Por volta das 11 da noite, meu celular tocou. Era Cláudio. Senti meu coração falhar uma batida. "Mãe? A senhora está bem?" Sua voz soava preocupada, com barulho de fundo que sugeria que ele estava em movimento. "Estou, filho. Estou na casa de repouso com a vovó. O que houve?" Respondi, tentando manter a voz firme. "É a Janaína, mãe. Ela está no hospital. Teve uma reação alérgica terrível durante o jantar beneficente. Está toda coberta de manchas vermelhas, coçando sem parar. Os médicos estão tentando controlar com medicação, mas..." "Meu Deus!" exclamei, com uma surpresa que não era totalmente fingida. Não esperava que a reação fosse tão severa, a ponto de necessitar hospitalização. "Em qual hospital ela está?" "No São Lucas. Estou aqui com ela agora. Achei que a senhora deveria saber." "Claro, claro. Vou tentar ir para aí assim que puder." Desliguei o telefone e encarei Beatriz, que me olhava com olhos arregalados. "No hospital? Ivone, você tem certeza que aquele óleo não era perigoso? Você mesma disse que não causava danos permanentes, apenas desconforto temporário." Respondi, sentindo o pânico crescer. "Meu Deus, e se ela tiver uma reação realmente grave? E se..." O telefone tocou novamente, interrompendo meu surto de ansiedade. Era Rogério. Atendi com mãos trêmulas. "Ivone, você não vai acreditar no que aconteceu no jantar." Sua voz vibrava com a excitação de quem tem uma fofoca suculenta para compartilhar. "O que aconteceu, Rogério?" Perguntei fingindo ignorância. "A nora do seu filho, como é mesmo o nome dela? Janaína?" Estava no evento. E no meio do jantar, começou a se coçar furiosamente. Primeiro no pescoço, depois nas orelhas. Em questão de minutos, estava coberta de manchas vermelhas, praticamente se arrancando a pele de tanto coçar. Foi um escândalo. Tiveram que chamar uma ambulância. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Ouvir a descrição detalhada tornava tudo mais real, mais assustador. "Que terrível! Ela está bem?" "Pelo que ouvi, está estável, mas desconfortável. Os médicos disseram que parece uma dermatite de contato severa. A teoria é que ela teve reação a algum produto de beleza ou tecido da roupa, ou ao óleo de uma planta venenosa aplicado estrategicamente em joias emprestadas sem permissão." Pensei, mas mantive para mim mesma. "O mais curioso", continuou Rogério, "é que ela estava usando um conjunto de joias azuis absolutamente deslumbrante. Safiras, pelo que pude perceber. Muito parecido com aquele conjunto que você tem, sabe? Aquele que era da sua mãe." Senti meu rosto esquentar. "É mesmo? Que coincidência." "Sim, coincidência." Rogério deixou a frase no ar, com um tom que sugeria que ele não acreditava em coincidências. Sempre perspicaz, provavelmente estava começando a juntar as peças do quebra-cabeça. Depois que desliguei, Beatriz me serviu uma dose generosa de conhaque. "Você precisa se acalmar antes de ir ao hospital", disse ela sempre prática. "E precisa decidir qual será sua abordagem." "Como assim? Você vai fingir completa surpresa?
Vai confrontá-la sobre o uso das joias? Vai confessar de alguma forma? Precisa ter uma estratégia, Ivone. Não havia pensado nisso. Na minha cabeça, o plano terminava com Janaína sentindo desconforto e, idealmente, aprendendo uma lição sobre mexer nas coisas alheias. Não havia considerado o depois, o hospital, as explicações, as possíveis consequências. Acho que vou... Hesitei, tomando um gole da bebida que queimou minha garganta. Vou sugerir que pode ter sido uma reação ao produto de limpeza das joias. Direi que o vendedor da joalheria Diamante Raro me avisou para nunca deixar o produto entrar em contato com a pele. Beatriz assentiu, aprovando a estratégia. Isso explica a reação sem admitir diretamente que você planejou tudo. E, ao mesmo tempo, expõe o fato de que ela estava usando suas joias sem permissão. Exatamente. Terminei o conhaque de um gole só e me levantei. Preciso ir agora. Meu filho acha que estou no asilo. Seria estranho demorar muito para chegar ao hospital. Beatriz me abraçou antes que eu saísse. Coragem, amiga. Lembre-se, você não fez nada que não fosse justificável, considerando as circunstâncias. No táxi, a caminho do Hospital São Lucas, ensaiei mentalmente várias vezes o que diria, como agiria. Precisava parecer genuinamente preocupada. E parte de mim realmente estava. Mas também firme quanto à questão do uso não autorizado das minhas joias. Chegando ao hospital, encontrei Cláudio na sala de espera da emergência, parecendo exausto e preocupado. Mãe, que bom que veio! Ele me abraçou, algo que não fazia com frequência nos últimos tempos. Janaína está no atendimento ainda. Os médicos estão aplicando corticoides intravenosos para controlar a reação alérgica. E... O que aconteceu exatamente, filho? Perguntei, sentando-me ao seu lado. Estávamos no jantar beneficente. Tudo corria bem até que, de repente, ela começou a coçar o pescoço, depois as orelhas. Em minutos, estava vermelha e inchada. Os médicos dizem que foi uma reação alérgica severa, mas ainda não sabem a quê. Respirei fundo. Era o momento da verdade. Filho, aquelas joias que a Janaína estava usando... Eram as minhas safiras, não eram? O rosto de Cláudio ficou instantaneamente vermelho. De vergonha ou raiva, não consegui distinguir. Como você sabe, você não estava lá. Rogério estava no mesmo jantar. Me ligou preocupado, disse que reconheceu as joias. Cláudio passou a mão pelos cabelos, claramente desconfortável. Mãe, eu não sabia que ela tinha pegado suas joias. Juro. Quando a elogiei, ela disse que eram réplicas que havia comprado. Entendo, respondi, mantendo a voz calma. E você acreditou? Por que não acreditaria? Não imaginei que minha esposa estivesse pegando suas coisas sem permissão. Naquele momento, um médico apareceu no corredor chamando por familiares de Janaína Cavalcante. Cláudio se levantou imediatamente e eu o segui. Ela está estável agora, informou o médico. Um homem de meia idade com olheiras pronunciadas. A dermatite está controlada, mas ainda causa bastante desconforto. Terá que ficar em observação esta noite. Podemos vê-la? Perguntou Cláudio. Sim, mas brevemente. Ela precisa descansar. Entramos no quarto de emergência onde Janaína estava. Seu rosto e pescoço estavam cobertos por manchas vermelhas e pequenas bolhas. Seus olhos, inchados de tanto coçar, se arregalaram ao me ver. De Dona Ivone? Gaguejou ela, parecendo subitamente muito menor e mais frágil na cama do hospital. A senhora não estava viajando? Voltei assim que Cláudio me ligou. Respondi, aproximando-me da cama. Como você está se sentindo, querida? Terrível, ela murmurou. Coça muito e dói. Os médicos não sabem o que causou isso. Olhei para a mesa de cabeceira onde estavam seus pertences. Entre eles, reconheci imediatamente meu conjunto de safiras, colocado descuidadamente sobre um lenço de papel. Sabe, comecei, pegando cuidadosamente o colar. Tenho uma teoria sobre o que pode ter causado essa reação. Segurei o colar de safiras entre meus dedos, sentindo o peso familiar da joia que conhecia tão bem. A pedra central capturou a luz fluorescente do quarto de hospital, criando reflexos azuis nas paredes brancas. Janaína me observava com olhos arregalados, uma mistura de vergonha e medo em seu rosto manchado e inchado.
Este conjunto. Comecei, girando o colar para que a luz brincasse nas pedras. Pertenceu à minha mãe, Aparecida. Ela o recebeu no dia do casamento dela, há mais de 60 anos. Quando ela estava no leito de morte, me chamou ao seu lado e me entregou esta caixa. Pausei, olhando diretamente nos olhos de Janaína. Pude sentir Cláudio tenso ao meu lado, como se pressentisse que uma tempestade estava se formando. Sabe o que ela me disse? Disse: cuide dessas joias como cuidei. Elas carregam a história da nossa família. E foi o que fiz. Por décadas, preservei cada peça, usando apenas em ocasiões muito especiais. Coloquei o colar de volta na mesinha, ao lado dos brincos. Por isso, sempre tive cuidado redobrado com a limpeza dessas joias. Uso um produto especial, que compro na joalheria Diamante Raro. Vi o momento exato em que a compreensão começou a surgir nos olhos de Janaína. Seu rosto, já vermelho pela alergia, pareceu ganhar um tom ainda mais intenso. O vendedor sempre me alerta: Dona Ivone, cuidado para este produto não entrar em contato com a pele. Pode causar irritação severa. Imagino que seja exatamente o que aconteceu aqui. Um silêncio pesado tomou conta do quarto. Cláudio olhava de mim para Janaína, conectando os pontos lentamente. Mãe, ele finalmente falou. A senhora está sugerindo que Janaína teve essa reação por causa do produto de limpeza das joias? Mas como ele estaria nas joias se a senhora as limpou há tanto tempo? Era o momento decisivo. Poderia dizer a verdade, que havia deliberadamente aplicado o óleo da urtiga do diabo nas joias, sabendo que Janaína as usaria sem permissão. Ou poderia manter a história do produto de limpeza, que explicaria a reação sem me incriminar diretamente. Na verdade, filho, respondi com calma estudada. Limpei o conjunto ontem à noite, antes de viajar. Notei que ele estava diferente da última vez que o guardei. O fecho parecia ter sido forçado. As pedras estavam levemente desalinhadas. Olhei significativamente para Janaína, que agora evitava meu olhar. Achei que alguém poderia ter mexido nele, então decidi limpá-lo adequadamente antes de sair. Cláudio franziu a testa, processando a informação. Está dizendo que percebeu que alguém estava usando suas joias sem permissão, então as limpou com um produto irritante e as deixou lá. Sabendo que essa pessoa provavelmente as pegaria novamente? Abri as mãos em um gesto de inocência. Eu simplesmente limpei minhas próprias joias, como sempre faço. Não tinha como saber que alguém as pegaria sem minha autorização, especialmente durante minha ausência. O olhar de Janaína se encontrou com o meu, e naquele momento, ambas sabíamos a verdade. Ela não poderia me acusar sem admitir que esteve mexendo nas minhas coisas. Um impasse silencioso, carregado de significados não ditos. A tensão foi quebrada pela entrada de uma enfermeira, anunciando que precisávamos sair para que Janaína descansasse. Enquanto nos retirávamos, olhei uma última vez para o conjunto de safiras na mesinha. Vou guardar isso para você, querida. Precisa ser limpo adequadamente, novamente. No corredor, Cláudio me encarou com uma expressão que nunca tinha visto antes. Uma mistura de desconfiança, confusão e talvez um início de compreensão sobre o que realmente acontecia em sua casa quando ele não estava presente. Mãe, o que realmente aconteceu aqui? Suspirei, sentindo o cansaço de meses de frustrações acumuladas. Exatamente o que disse lá dentro, Cláudio. Limpei minhas joias antes de viajar. Se Janaína as pegou sem permissão e teve uma reação alérgica, não posso me responsabilizar por isso. Ele passou a mão pelos cabelos, um gesto que fazia desde criança quando se sentia frustrado. Por que ela pegaria suas joias? Isso não faz sentido. Talvez seja a hora de você perguntar isso a ela, não a mim. Deixei-o ali, no corredor do hospital, com suas dúvidas e confusão. Na saída, encontrei Rogério, que aparentemente havia decidido voltar ao hospital para descobrir o desenrolar da história. Ivone, como está sua nora? Sobreviverá, respondi secamente. Pode me dar uma carona até a casa da Beatriz? Estou exausta. No carro, Rogério não conseguiu conter sua curiosidade. Então, foram mesmo suas safiras que ela estava usando? Sim, Rogério. As mesmas que você me viu usar no aniversário da Beatriz ano passado.
E aquela reação alérgica fulminante, coincidência? Olhei pela janela, observando as luzes da cidade passando rapidamente. A vida é cheia de coincidências interessantes, não acha? Ele sorriu, entendendo o recado. Sempre admirei sua determinação, Ivone. Naquela noite, dormi profundamente pela primeira vez em meses. O alívio de finalmente ter feito algo, de ter quebrado o ciclo de passividade e submissão que havia me aprisionado, trouxe uma sensação de paz que eu já não conhecia. Na manhã seguinte, Beatriz me serviu café na mesma varanda onde havíamos tramado nosso pequeno plano. E agora? O que vai acontecer? Perguntou ela, ajustando os óculos no rosto. Não sei, respondi honestamente. Talvez Janaína admita que estava usando minhas coisas sem permissão. Talvez Cláudio finalmente enxergue como ela realmente é. Ou talvez tudo continue igual, exceto que ela pensará 2 vezes antes de mexer nas minhas joias novamente. Você não se arrepende? Refleti por um momento, observando uma borboleta que pousou nas flores do jardim de Beatriz. Não me arrependo. Às vezes precisamos tomar atitudes que nunca imaginaríamos para defender nosso espaço, nossa dignidade. O telefone tocou dentro da casa. Beatriz foi atender e voltou minutos depois com uma expressão séria. Era Cláudio. Janaína recebeu alta e eles estão voltando para casa. Ele pediu que você também volte. Disse que vocês precisam conversar. O tom da voz dela me alertou que algo mais estava acontecendo. Tem mais alguma coisa, não tem? Beatriz hesitou. Ele parecia diferente, mais firme. Disse que ligou para o pai de Janaína também, pedindo que ele fosse até lá. Aquilo me surpreendeu. Paulo Cavalcante, o pai de Janaína, era um empresário bem-sucedido e arrogante, do tipo que acreditava que sua filha era perfeita e incapaz de qualquer erro. Se Cláudio o havia convocado, a situação era mais séria do que eu imaginava. Preciso ir, decidi, levantando-me. Melhor enfrentar isso de uma vez. Beatriz me abraçou antes que eu saísse. Ligue-me depois. Quero saber todos os detalhes. No táxi a caminho de casa, meus pensamentos vagavam entre diferentes cenários. O que me esperava? Um confronto? Acusações? Ou talvez, finalmente, um momento de verdade e clareza? Ao chegar em casa, percebi imediatamente que algo havia mudado. No portão de entrada, estavam estacionados não apenas o carro de Cláudio, mas também a SUV luxuosa de Paulo Cavalcante. Respirei fundo, preparando-me para o que viria a seguir. Abri a porta da frente com minhas chaves e fui recebida por um silêncio tenso na sala. Sentados nos sofás, como se estivessem em uma reunião formal, estavam Cláudio, Janaína, ainda com marcas visíveis da reação alérgica, Paulo Cavalcante e, surpreendentemente, minha irmã mais nova, Margarida, que morava no interior e que eu não via há meses. Margarida? Exclamei genuinamente surpresa. O que você está fazendo aqui? Minha irmã se levantou e me abraçou. Cláudio me ligou ontem à noite, contando o que aconteceu. Peguei o primeiro ônibus que consegui. Olhei para meu filho, questionando silenciosamente por que ele havia envolvido minha irmã nesta situação. Achei que precisaríamos de toda a família para resolver isso, mãe, explicou ele, com uma seriedade que raramente demonstrava. Resolver o quê, exatamente? Perguntei, sentando-me em minha poltrona favorita, aquela com vista para o jardim de orquídeas. Cláudio entrelaçou os dedos, um gesto nervoso que fazia desde a adolescência. Depois que saímos do hospital ontem, não consegui parar de pensar no que aconteceu. Na acusação velada que a senhora fez sobre Janaína usar suas joias sem permissão. Notei que Janaína mexia desconfortavelmente no sofá, evitando olhar diretamente para qualquer pessoa na sala. Quando chegamos em casa, decidi verificar por conta própria, continuou Cláudio. Fui até o quarto da senhora e abri a caixa de joias. E sabe o que encontrei? Um pequeno frasco de vidro âmbar escondido sob as joias. Senti meu estômago afundar. O óleo da urtiga do diabo que Beatriz havia me dado. Na pressa e nervosismo, esqueci de escondê-lo adequadamente após aplicá-lo nas joias. Curioso, abri o frasco. Prosseguiu Cláudio. Tinha um cheiro estranho, quase imperceptível. Coloquei uma pequena quantidade no dorso da minha mão para ver o que era. Meu coração acelerou. Filho,
Você não deveria ter. 10 minutos depois, minha mão estava vermelha e coçando incontrolavelmente, exatamente como o rosto e pescoço de Janaína. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Paulo Cavalcante, que até então mantivera uma expressão impassível, agora me olhava com olhos acusadores. A senhora deliberadamente envenenou minha filha? Trovejou ele, levantando-se parcialmente de seu assento. Paulo! Margarida o repreendeu imediatamente. Ninguém foi envenenado aqui. Acalme-se e deixe minha irmã explicar. Todos os olhares se voltaram para mim. Era o momento da verdade. Não havia como escapar. Decidi que, após meses de engolir insultos e desrespeitos, não mentiria ou me esconderia. Sim, admiti finalmente. Coloquei óleo de urtiga do diabo nas joias. Uma substância natural que causa irritação na pele, mas nenhum dano permanente. Olhei diretamente para Janaína. Fiz isso porque sabia que você pegava minhas coisas sem permissão. Sabia que usaria as joias no jantar beneficente. E quis dar uma lição sobre respeitar o espaço e as posses dos outros. Em vez da explosão que esperava, um silêncio atordoante dominou a sala. Cláudio me encarava com uma expressão que não consegui decifrar. Margarida parecia simultaneamente chocada e, estranhamente, orgulhosa. Paulo Cavalcante tinha o rosto vermelho de indignação contida. Foi Janaína quem finalmente quebrou o silêncio, sua voz surpreendentemente fraca e insegura. Eu sinto muito, Dona Ivone. Aquilo me pegou completamente desprevenida. De todas as reações possíveis, um pedido de desculpas era a última que eu esperava. Depois que saímos do hospital, ela continuou, Cláudio me confrontou. Exigiu saber se eu realmente estava usando suas joias sem permissão. Não pude mais mentir. Lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto manchado. Admiti tudo. Não só as joias, mas como eu mudava as coisas na casa, como falava de você pelas costas, como eu não tinha sido a nora ou hóspede que deveria ser. Cláudio colocou a mão sobre a dela, um gesto de apoio que me surpreendeu. Conversamos muito ontem à noite, mãe. Sobre respeito, sobre limites, sobre como temos nos comportado desde que nos mudamos para cá. Paulo Cavalcante se levantou abruptamente. Isso é ridículo. Minha filha está se humilhando por causa de uma brincadeira de mau gosto de uma senhora vingativa? Janaína, pegue suas coisas. Você volta para casa conosco hoje mesmo. Surpreendentemente, Janaína não se moveu. Não, pai. Preciso resolver isso. Preciso consertar o que fiz errado. O empresário olhou para a filha como se ela tivesse enlouquecido. Consertar? Você foi envenenada. Deveríamos estar na delegacia prestando queixa, não aqui ouvindo desculpas. Ninguém vai à delegacia, Paulo. Interveio Margarida com firmeza. Sua filha invadiu a privacidade da minha irmã repetidamente. Usou objetos de valor sentimental sem permissão e os danificou. Se alguém poderia prestar queixa aqui, seria Ivone. Os dois se encararam em um duelo silencioso, até que Paulo finalmente se rendeu, sentando-se novamente com um suspiro exasperado. O que aconteceu não foi certo, continuou Cláudio, olhando para mim. Da parte de ninguém. Janaína não deveria ter tocado em suas coisas sem permissão. Eu não deveria ter ignorado seus sinais de desconforto por tanto tempo. E a senhora... Bem, a senhora não deveria ter recorrido a medidas tão extremas. O que sugere, então? Perguntei, sentindo-me estranhamente calma diante daquele júri familiar improvisado. Acho que precisamos de um novo começo, respondeu ele, surpreendendo-me com sua maturidade. Ou melhor, precisamos de espaço próprio. Janaína e eu vamos procurar um apartamento para alugar até conseguirmos comprar o nosso. Não é justo continuarmos aqui depois de tudo isso. Uma mistura confusa de emoções me invadiu. Alívio por recuperar meu espaço, tristeza por ver meu filho partir em circunstâncias tão amargas e uma pontada de culpa pelo método que havia escolhido para resolver a situação. Não precisam sair imediatamente, ofereci, sentindo que um gesto de paz era necessário. Podem ficar até encontrarem um lugar adequado. Obrigado, mãe, mas já decidimos. Na verdade, já temos visto alguns lugares nas últimas semanas. Apenas não havíamos contado à senhora. Aquilo me pegou de surpresa. Vocês já estavam planejando sair?
Janaína assentiu timidamente. Encontrei um apartamento para alugar perto do meu trabalho. É pequeno, mas aconchegante. Íamos contar para a senhora no final de semana. Paulo Cavalcante levantou-se novamente, ajeitando o paletó caro com gestos bruscos. Bem, se ninguém vai prestar queixa e minha filha insiste em permanecer nesta situação, não tenho mais o que fazer aqui. Janaína, me ligue quando recuperar o bom senso. Após sua saída dramática, a atmosfera na sala pareceu ficar mais leve. Margarida se ofereceu para fazer um chá, e enquanto ela se movimentava na cozinha, Cláudio se aproximou e sentou ao meu lado. Mãe, por que não conversou comigo? Por que não me disse diretamente o que estava acontecendo? Olhei para meu filho, meu menino que agora era um homem de 42 anos, e senti um nó na garganta. Tentei, filho, várias vezes. Mas você não queria ouvir. Ou talvez eu não soubesse como falar de um jeito que você escutasse. Ele baixou os olhos, reconhecendo a verdade naquelas palavras. Sinto muito. Realmente sinto. Prometo que, daqui para frente, vou prestar mais atenção. Janaína se aproximou hesitante, ainda mantendo certa distância. Seu rosto, embora menos inchado que na noite anterior, ainda mostrava os sinais claros da reação alérgica. Dona Ivone, eu realmente sinto muito por tudo. Pelo desrespeito, pelas coisas que disse pelas suas costas, por usar suas joias. Não tenho desculpas. Observei-a por um momento, procurando sinais de falsidade, mas tudo que vi foi arrependimento genuíno e talvez um pouco de medo. Aceito suas desculpas, Janaína, respondi finalmente. E também peço desculpas pelo método que escolhi para dar a lição. Poderia ter lidado com isso de forma mais madura. Margarida voltou com o chá, quebrando a tensão do momento. Enquanto servíamos as xícaras, conversamos sobre planos práticos. Quando eles se mudariam, para onde iriam, como organizaríamos esta transição. Mais tarde naquele dia, quando Margarida saiu para comprar ingredientes para o jantar que insistiu em preparar, encontrei-me sozinha no jardim, cuidando das minhas orquídeas. Cláudio apareceu ao meu lado, algo raro nos últimos tempos. Sabe, mãe, começou ele, olhando para as delicadas flores. Sempre admirei sua força. A forma como a senhora conduziu tudo depois que papai faleceu, como manteve esta casa, como nunca se deixou abater. Acho que, por um tempo, esqueci dessa admiração. Sorri, tocada por suas palavras. Todos nós esquecemos coisas importantes de vez em quando, filho. O importante é lembrar antes que seja tarde demais. Ele assentiu, pensativo. A senhora acha que eu e Janaína vamos conseguir? Construir nossa própria família? Ter nosso próprio espaço? Tenho certeza que sim, respondi com honestidade. Vocês apenas precisam aprender a respeitar os limites um do outro, assim como eu precisei aprender a estabelecer os meus. Naquela noite, enquanto todos jantávamos a maravilhosa feijoada que Margarida preparou, senti um estranho senso de paz. O caminho que escolhi não foi o mais nobre ou maduro, mas trouxe à tona verdades que precisavam ser ditas, limites que precisavam ser estabelecidos. Na semana que se seguiu àquela conversa familiar, nossa casa entrou em um ritmo estranho. Janaína e Cláudio começaram a organizar a mudança, fazendo ligações para imobiliárias e separando seus pertences. Eu tentava manter minha rotina normal, cuidando das orquídeas pela manhã, indo às aulas de natação no Clube Fluminense 3 vezes por semana, encontrando Beatriz para nosso café na confeitaria Doce Encontro. Mas havia algo diferente no ar. Uma tensão que, apesar de ter diminuído após nossa conversa franca, ainda pairava como uma névoa fina sobre todos nós. Às vezes, pegava Janaína me observando com uma mistura de medo e curiosidade, como se eu fosse uma criatura exótica que ela nunca tinha realmente visto antes. A senhora realmente planejou tudo aquilo? Ela me perguntou numa tarde, enquanto eu regava as orquídeas e ela organizava alguns livros que levariam para o novo apartamento. Virei-me lentamente, segurando o borrifador de água, e a encarei com calma. Sim, Janaína, planejei. Depois de meses sendo ignorada, desrespeitada e tratada como uma presença inconveniente na minha própria casa, decidi que era hora de uma ação mais dramática. Ela assentiu, absorvendo minhas palavras sem a hostilidade que eu esperaria.
Entendo. Acho que no seu lugar eu também teria chegado ao meu limite. Aquela admissão me surpreendeu. Era a primeira vez que Janaína demonstrava alguma empatia real por mim, algum reconhecimento das minhas emoções. Sabe, continuei, voltando a borrifar delicadamente as flores. Sempre acreditei que o respeito é a base de qualquer relacionamento. Quando ele se vai, tudo começa a desmoronar. Nunca tive que dividir espaço assim antes, confessou ela, sentando-se no banco do jardim. Sempre tive meu próprio quarto, minhas próprias coisas. Mesmo quando morei com colegas na faculdade, tínhamos nossos espaços separados. Acho que não soube lidar com as fronteiras entre o que era meu, o que era do Cláudio e o que era seu. Pela primeira vez desde que aquela jovem entrara na minha casa, senti uma abertura genuína, uma oportunidade para uma conexão real. Não é fácil, concordei, mas sempre existe a opção de conversar, de pedir permissão, de estabelecer acordos. Eu deveria ter feito isso, admitiu ela, olhando para as próprias mãos, em vez de agir pelas suas costas. Quando vi aquele conjunto de safiras pela primeira vez, fiquei encantada. Nunca tive nada tão bonito ou valioso. E então, experimentei uma vez, só para ver como ficaria. Depois, tornou-se um hábito. Pegar emprestado quando a senhora saía, devolver antes que voltasse. Até que um dia não conseguiu devolver a tempo, completei, lembrando-me daquela tarde fatídica em que voltei mais cedo da natação. Exato. E ainda danifiquei o fecho tentando colocá-lo rapidamente quando ouvi a porta da frente. Fiquei apavorada que a senhora descobrisse. Aquela conversa, embora tardia, parecia curar uma pequena parte da ferida que se abrira entre nós. Não nos tornamos melhores amigas da noite para o dia, mas um respeito mútuo começou a florescer. O tipo de respeito que deveria ter existido desde o início. 2 dias depois, recebi uma visita inesperada. Estava terminando meu almoço solitário na cozinha. Cláudio e Janaína haviam saído para assinar o contrato do novo apartamento, quando a campainha tocou. Ao abrir a porta, deparei-me com Paulo Cavalcante, o pai de Janaína, impecavelmente vestido em seu terno cinza e com uma expressão que não consegui decifrar. Paulo, cumprimentei-o com cautela. Janaína não está em casa no momento. Na verdade, ele respondeu ajustando a gravata. É com a senhora que vim falar, dona Ivone. Posso entrar? Hesitei por um momento, recordando sua atitude hostil em nosso último encontro. Mas finalmente abri passagem. Claro, entre. Aceita um café? Ele assentiu e o conduzi até a sala de estar. Enquanto preparava o café na cozinha, minha mente fervilhava de possibilidades. Teria ele voltado para me acusar formalmente? Para exigir algum tipo de compensação pelo envenenamento de sua filha? Para ameaçar com ações legais? Quando retornei com 2 xícaras de café, encontrei-o examinando uma fotografia emoldurada na estante. Uma foto antiga minha com meu falecido marido e Cláudio criança. Bonita família, comentou ele, voltando a se sentar quando me aproximei. Éramos sim, respondi entregando-lhe a xícara. Ele tomou um gole, assentiu em aprovação e então me surpreendeu completamente. Vim pedir desculpas, dona Ivone. Pisquei várias vezes, certa de que havia escutado errado. Como disse? Desculpas, repetiu ele, desconfortável com a palavra. Por meu comportamento na última vez que estive aqui, por acusá-la injustamente sem conhecer todos os fatos. Sentei-me lentamente, estudando seu rosto em busca de sinais de falsidade, mas ele parecia genuinamente contrito. Janaína me contou toda a verdade, continuou ele. Não apenas sobre o incidente com as joias, mas sobre como ela vinha se comportando na sua casa nos últimos meses. Sobre as coisas que ela e a prima Fabiana diziam pelas suas costas. Sobre como ela reorganizou seus pertences sem permissão. Sobre como ela desrespeitou seu espaço e privacidade. Fiquei em silêncio, surpresa não apenas pelo pedido de desculpas, mas pelo fato de Janaína ter confessado tudo ao pai, sabendo como ele era protetor e como provavelmente ficaria desapontado. Não criei minha filha para agir dessa forma, Paulo continuou, um vinco de preocupação formando-se em sua testa. Sempre lhe dei tudo do melhor. Educação nas melhores escolas, roupas de marca,
viagens internacionais. Talvez esse tenha sido meu erro. Talvez eu tenha falhado em ensiná-la o valor do respeito, dos limites, da consideração pelos outros. Paulo. Comecei estranhamente comovida por sua vulnerabilidade. Todos cometemos erros na criação dos filhos. Não existe manual de instruções. Ele sorriu levemente. É verdade, mas alguns erros são mais evidentes que outros. Colocou a xícara na mesa de centro e me olhou diretamente nos olhos. Quero que saiba que, embora não concorde com o método que escolheu para dar uma lição à minha filha, entendo perfeitamente por que o fez. E, de certa forma, respeito sua criatividade. Um pequeno sorriso se formou em meus lábios. Nunca pensei que ouviria isso de você, Paulo. Nem eu imaginei que diria, admitiu ele. Mas idade traz sabedoria, não é mesmo? E a capacidade de reconhecer quando estamos errados. Mas conversamos por mais alguns minutos sobre Janaína e Cláudio, sobre o novo apartamento que eles alugaram, sobre como esperávamos que essa experiência fosse um aprendizado para ambos. Sabe, disse Paulo, levantando-se para partir. Janaína me contou que vocês tiveram uma conversa sincera no jardim outro dia. Disse que, pela primeira vez, sentiu que realmente a enxergou como uma pessoa, não apenas como a intrusa ou a nora. E pela primeira vez, senti que ela me enxergou como uma pessoa, não apenas como a velha ou a sogra inconveniente, respondi. Ele assentiu, compreendendo. Às vezes, as lições mais importantes vêm dos lugares mais inesperados, até mesmo de uma alergia horrível causada por óleo de urtiga do diabo. Arregalei os olhos, surpresa por ele saber o nome exato da substância que usei. Paulo sorriu, quase divertido. Janaína pesquisou bastante depois do incidente. Queria saber exatamente o que a havia afetado. É uma moça inteligente, apesar dos seus lapsos de julgamento. Depois que Paulo partiu, fiquei sentada sozinha na sala por um longo tempo, refletindo sobre como os acontecimentos haviam tomado rumos inesperados. O que começara como uma vingança mesquinha, planejada em um momento de frustração, acabara catalisando conversas necessárias e, talvez, inaugurando uma nova fase de respeito mútuo. Na sexta-feira daquela semana, ajudei Cláudio e Janaína a carregarem as últimas caixas para o caminhão de mudança. O apartamento que haviam alugado ficava em Copacabana, a cerca de 20 minutos de carro da minha casa, perto o suficiente para visitas, longe o suficiente para privacidade. Vou sentir falta das suas orquídeas, Dona Ivone, comentou Janaína enquanto fechávamos a porta do caminhão. Pode vir visitá-las quando quiser, ofereci, surpreendendo a mim mesma com o convite sincero. E talvez eu possa te ensinar a cultivar algumas no seu novo apartamento. Seus olhos se iluminaram. Gostaria muito disso. Cláudio se aproximou e me abraçou. Um abraço real, demorado, como não me dava há anos. Obrigado por tudo, mãe. Por nos receber, por sua paciência e, sim, até pela lição com as joias. Precisávamos daquele chacoalhão. Ri baixinho. Não foi meu momento mais maduro, admito, mas foi eficaz. Ele sorriu, beijando minha testa. Vamos fazer um jantar de inauguração no próximo fim de semana. A senhora é nossa convidada de honra. Depois que eles partiram, voltei para minha casa. Minha casa silenciosa, organizada, exatamente como eu a mantinha antes. Deveria sentir alívio, satisfação por ter recuperado meu espaço. E sentia, de fato. Mas também havia uma pontada de solidão, uma consciência aguda do silêncio que agora me envolvia. Para minha surpresa, o telefone tocou quase imediatamente. Era Rogério, meu vizinho e amigo de longa data. Ivone, vi o caminhão de mudança saindo. Eles foram embora? Sim, acabaram de partir para o novo apartamento. E como você está se sentindo? Hesitei, organizando meus pensamentos. Aliviada, principalmente. Mas também um pouco sozinha, acho. Bem, sua voz soou calorosa do outro lado da linha. Estava pensando se você não gostaria de jantar comigo esta noite. Nada formal, apenas dois amigos compartilhando uma refeição. Senti um calor inesperado subir pelo meu rosto. Adoraria, Rogério. Naquela noite, enquanto jantávamos em um restaurante aconchegante perto da praia, contei a Rogério todos os desdobramentos dos últimos dias.
A conversa com Janaína no jardim, a visita surpreendente de Paulo, a despedida estranhamente emocionante. Então, no final das contas, sua pequena armadilha acabou criando uma abertura para entendimento mútuo. Observou ele, enchendo nossas taças de vinho. Quem diria, não é? Tudo o que precisávamos era de uma boa crise dermatológica para começarmos a nos comunicar honestamente. Rogério riu, e o som de sua risada profunda e genuína me aqueceu por dentro. Você sempre foi única, Ivone Ferreira. Desde que nos conhecemos, há quantos anos? 30? 32, corrigi, lembrando-me do dia em que ele e a esposa, agora falecida, se mudaram para a casa ao lado da minha. 32 anos, repetiu ele pensativo. E em todos esses anos, nunca vi você recuar de um desafio, mesmo que o desafio fosse uma nora invasiva e um filho temporariamente cego. A vida é cheia de desafios, Rogério. A questão é como escolhemos enfrentá-los. E você escolheu o caminho do óleo de urtiga do diabo. Ele sorriu, erguendo a taça em um brinde. A sua coragem e criatividade. Brindamos, rindo juntos da absurdidade e, ao mesmo tempo, da eficácia da minha solução pouco ortodoxa. Após o jantar, Rogério me acompanhou até em casa. Na porta, ele hesitou, como se quisesse dizer algo mais. Você sabe, começou ele, olhando para o céu estrelado acima de nós. Sempre admirei sua independência, Ivone. A forma como você vive sua vida nos seus próprios termos, como não se deixa abater pelas circunstâncias. Obrigada, Rogério. Isso significa muito vindo de você. Ele sorriu, um sorriso tímido que não combinava com seu porte imponente. Estava pensando... Agora que sua casa está vazia novamente, talvez pudéssemos passar mais tempo juntos. Não como... Bem, não estou sugerindo nada precipitado. Apenas jantares ocasionais. Talvez assistir a um filme de vez em quando. Senti um rubor subir pelo meu rosto, como uma adolescente recebendo seu primeiro convite para sair. Gostaria muito disso, Rogério. Na manhã seguinte, acordei com uma sensação de leveza que não experimentava há meses. Preparei meu café, levei-o para a varanda e fiquei observando meu jardim de orquídeas, agora livre das críticas constantes de Janaína. Meu telefone tocou. Era Beatriz, ansiosa por saber como havia sido a mudança. Eles foram ontem, informei. E você não vai acreditar no que aconteceu depois. Contei a ela sobre o jantar com Rogério e seu convite quase romântico. Ivone Ferreira! Exclamou Beatriz com uma risada de surpresa. Primeiro você se transforma em uma vingadora de joias roubadas e agora está começando um romance? Quem é você e o que fez com minha amiga discreta e reservada? Talvez ela tenha percebido que a vida é muito curta para engolir desrespeito ou para deixar passar oportunidades de felicidade. Respondi, surpresa com minha própria sabedoria recém-descoberta. Nas semanas seguintes, uma nova rotina se estabeleceu na minha vida. 3 vezes por semana, ia às minhas aulas de natação no Clube Fluminense. Às quartas-feiras, encontrava Beatriz na confeitaria Doce Encontro para nosso café habitual. Aos domingos, Cláudio e Janaína vinham almoçar, algo que se tornou surpreendentemente agradável à medida que novas bases de respeito mútuo se solidificavam entre nós. E pelo menos 2 noites por semana, Rogério me levava para jantar, ou vinha à minha casa para assistirmos a filmes antigos juntos. Nossa amizade de décadas estava lentamente se transformando em algo mais profundo, mais significativo. 1 mês após a mudança, Janaína me convidou para acompanhá-la à joalheria Diamante Raro. Queria comprar algo especial para o Cláudio, explicou ela. E ninguém entende mais de joias do que a senhora. Enquanto percorríamos as vitrines luxuosas, ela parou de repente e se virou para mim. Dona Ivone, tem uma coisa que venho querendo dizer há semanas, mas nunca encontrei o momento certo. O que é, querida? Perguntei genuinamente curiosa. Obrigada, ela disse simplesmente, por me dar uma das lições mais dolorosas e importantes da minha vida. Fiquei sem palavras por um momento, surpresa pela sinceridade em sua voz. Sabe, continuou Janaína, cresci tendo tudo o que queria, quando queria. Meu pai nunca me negou nada. Resultado, nunca aprendi sobre limites, sobre respeito ao espaço dos outros.
Ela sorriu, um sorriso melancólico. Precisou de uma alergia horrível para eu perceber o quanto estava errada, o quanto estava sendo egoísta e insensível. Bem, respondi, sentindo uma onda de carinho inesperado por aquela jovem que tanto me havia irritado. Às vezes, as melhores lições vêm embrulhadas nos pacotes mais desagradáveis. Como um colar de safiras untado com óleo de urtiga do diabo, completou ela. E ambas rimos, cúmplices em um segredo que agora nos unia ao invés de separar. Naquela mesma noite, sentada na varanda com Rogério, compartilhei essa conversa com ele. É incrível como as coisas mudaram, comentei, observando as estrelas que pontilhavam o céu escuro. Você mudou as coisas, Ivone, respondeu ele, segurando minha mão entre as suas. Com um método pouco convencional, admito, mas eficaz. Você se recusou a continuar sendo desrespeitada na sua própria casa. Estabeleceu limites de uma forma que ninguém pôde ignorar. Foi um risco e tanto, admiti, lembrando-me do medo que sentira enquanto aplicava o óleo nas joias, das noites de insônia preocupada com as possíveis consequências. Poderia ter dado terrivelmente errado, mas não deu. Rogério apertou gentilmente minha mão, porque no fundo, era uma lição necessária, ministrada por alguém que havia tentado todos os métodos convencionais primeiro. Recostei-me na cadeira, refletindo sobre a jornada extraordinária dos últimos meses. Da frustração e raiva que senti ao descobrir minhas joias sendo usadas sem permissão, ao plano engenhoso com Beatriz, a noite tensa no hospital, as conversas sinceras que se seguiram. Uma vingança que começou como um ato de desespero acabou se transformando em um catalisador para mudanças positivas. Não apenas nas atitudes de Janaína e Cláudio em relação a mim, mas na minha própria disposição de defender meu espaço, de exigir respeito, de não me conformar com menos do que merecia. E, surpreendentemente, aquele episódio abriu portas que eu nem sabia que existiam, para um relacionamento renovado com meu filho, para uma conexão inesperada com minha nora, para uma possibilidade de romance com Rogério e, mais importante, para uma versão mais forte e decidida de mim mesma. As orquídeas do meu jardim balançavam suavemente com a brisa noturna, suas flores delicadas mas resistentes refletindo a luz da lua. Como elas, eu havia enfrentado uma tempestade e emergido mais forte, mais vibrante. No fim das contas, disse para Rogério, enquanto as estrelas brilhavam acima de nós, acho que todos aprendemos uma lição valiosa. E qual seria? Perguntou ele, seus olhos gentis fixos nos meus. Que nunca é tarde demais para estabelecer limites. Que o respeito não é opcional, é essencial. E que, às vezes, uma pequena dose de óleo de urtiga do diabo é exatamente o remédio necessário para curar relacionamentos doentes. Rogério riu, aquela risada profunda e genuína que estava rapidamente se tornando um dos meus sons favoritos no mundo. Ivone Ferreira, você é uma mulher extraordinária. Nunca mude. Não pretendo, respondi sorrindo. Não pretendo. Nine? E foi assim, meus queridos, que eu, Ivone Ferreira, uma senhora de 68 anos que sempre foi conhecida por sua discrição e elegância, acabei me tornando a protagonista de uma história que parece saída de um filme de vingança. Quem diria que aquela farmacêutica aposentada, viúva e amante de orquídeas, teria coragem de planejar uma artimanha tão engenhosa para dar uma lição na nora intrometida? Olhando para trás agora, consigo ver com clareza como cada pequena invasão, cada comentário maldoso, cada liberdade não autorizada foi construindo dentro de mim uma frustração que precisava de escape. Como uma panela de pressão, eu estava prestes a explodir. O que aconteceu com as safiras foi apenas o ponto culminante de um processo que já vinha se desenrolando há meses. Não me orgulho completamente do método que escolhi. Como compartilhei com vocês, poderia ter buscado alternativas mais maduras, mais diretas. Poderia ter insistido mais com Cláudio. Poderia ter confrontado Janaína abertamente. Poderia ter simplesmente trancado meus pertences a 7 chaves. Mas, sinceramente, depois de tantas tentativas falhas de comunicação, depois de tantos limites ultrapassados, algo dentro de mim decidiu que uma mensagem mais contundente era necessária. O interessante
É como uma ação que começou como pura retaliação, acabou tendo efeitos muito além do que imaginei. Aquela noite no Hospital São Lucas, vendo Janaína coberta de manchas vermelhas, foi o início de uma transformação surpreendente na dinâmica da nossa família. A revelação sobre as joias emprestadas forçou conversas que vinham sendo evitadas há meses. Verdades foram ditas, lágrimas foram derramadas, pedidos de desculpas foram feitos, de ambos os lados. Cláudio finalmente abriu os olhos para o comportamento da esposa e, mais importante, para como ele havia me negligenciado. Janaína, por sua vez, enfrentou as consequências de suas ações não apenas na pele, literalmente, mas também emocionalmente, tendo que admitir seus erros perante o marido e o pai. E eu? Bem, eu redescobri a mulher forte que sempre fui. Aquela que enfrentou a viuvez com dignidade, que criou um filho sozinha, que administrou negócios e construiu uma vida confortável através de trabalho duro e determinação. De alguma forma, havia me permitido ser diminuída na minha própria casa, ser transformada em uma presença inconveniente, em a velha. O incidente com as joias me devolveu minha voz, meu espaço, meu respeito próprio. O mais surpreendente de tudo foram os desdobramentos inesperados. Quem poderia prever que Paulo Cavalcante, aquele empresário arrogante, viria à minha casa pedir desculpas? Ou que Janaína e eu desenvolveríamos uma relação de respeito mútuo, chegando ao ponto de irmos juntas escolher um presente para Cláudio na joalheria Diamante Raro, a mesma joalheria onde comprei o produto de limpeza que serviu de álibi para minha pequena travessura? E Rogério, meu vizinho de décadas, amigo fiel, que de repente se transformou em algo mais. Aos 68 anos, nunca imaginei que estaria iniciando um novo romance, tendo jantares à luz de velas e assistindo a filmes antigos de mãos dadas como adolescentes. A vida realmente tem formas surpreendentes de nos apresentar novas possibilidades, quando menos esperamos. A mudança de Cláudio e Janaína para o próprio apartamento foi, no final das contas, a melhor solução para todos nós. Eles precisavam de seu espaço, de privacidade para construir sua própria história. E eu precisava recuperar minha casa, minha rotina, minha paz. Mas diferente do que eu temia inicialmente, isso não significou perder meu filho. Pelo contrário, nossos almoços de domingo se tornaram momentos preciosos de reconexão, mais significativos do que quando morávamos sob o mesmo teto. Se pudesse voltar no tempo, teria feito tudo igual? Honestamente, não sei. Talvez tivesse buscado uma forma menos dramática de resolver a situação. Mas não posso negar que o resultado final foi positivo para todos os envolvidos. Como disse a Janaína naquele dia na joalheria, às vezes as melhores lições vêm embrulhadas nos pacotes mais desagradáveis. O que aprendi com tudo isso? Que estabelecer limites não é opcional, é essencial. Que o respeito é a base de qualquer relacionamento, seja familiar, amoroso ou social. Que nunca é tarde para defender seu espaço, sua dignidade. E que às vezes, uma pequena dose de ousadia é exatamente o que precisamos para promover mudanças necessárias. Minhas queridas orquídeas continuam florescendo no jardim, mais vibrantes que nunca. Como elas, passei por uma tempestade e emergi mais forte, mais colorida, mais decidida a viver plenamente os anos que ainda tenho pela frente. Seja cuidando das minhas plantas, nadando nas manhãs de terça, quinta e sábado no Clube Fluminense, tomando café com Beatriz às quartas-feiras na confeitaria Doce Encontro, ou jantando com Rogério nas noites de sexta-feira. E você que me acompanhou até aqui nessa jornada improvável de uma senhora de cabelos brancos que se recusou a ser invisível, o que faria no meu lugar? Teria coragem de tomar uma atitude drástica depois de tantos limites ultrapassados? Ou buscaria outro caminho? Gostaria muito de saber sua opinião, então não deixe de comentar aqui embaixo. Aliás, preciso pedir um favor especial a vocês. Como podem imaginar, criar esses vídeos para o canal Vovó Lembrou dá um trabalho danado. Pesquisamos histórias, escrevemos roteiros, gravamos, editamos, tudo com muito carinho para trazer a vocês conteúdo de qualidade que emociona, diverte e faz pensar. Se você gostou desta história,
Se ela tocou seu coração de alguma forma, peço 3 coisinhas. Primeiro, se inscreva no canal. É rápido, é fácil e faz toda a diferença para nós. Cada novo inscrito é uma motivação para continuarmos. Segundo, deixe seu like neste vídeo. Esse pequeno gesto ajuda muito a divulgar nosso trabalho para mais pessoas. E terceiro, se puder, comente. Adoro ler cada comentário, saber o que vocês pensaram da minha história, como reagiriam na mesma situação. Essa interação é o que dá vida ao nosso canal. Ah, e se você realmente gostou do nosso trabalho e quer ver mais histórias como esta, considere ajudar com o Valeu Demais. É uma forma de doação que nos ajuda com os custos do canal e nos permite trazer mais vídeos diariamente. Seu apoio financeiro, por menor que seja, é fundamental para mantermos a qualidade e a frequência do nosso conteúdo. Isso realmente faria uma enorme diferença para o futuro do Vovó Lembrou. No próximo vídeo, trarei outra história emocionante da minha vida. Algo que aconteceu quando meu neto de 5 anos descobriu meu diário secreto de juventude. Mas isso é assunto para outro dia. Até lá, lembre-se, nunca é tarde para se impor, para estabelecer limites, para exigir respeito. E se for preciso um pouquinho de urtiga do diabo para ajudar nesse processo, bem, quem sou eu para julgar? Um abraço carinhoso desta senhora que descobriu, aos 68 anos, que a vida pode ser surpreendentemente doce quando decidimos tomar as rédeas dela com nossas próprias mãos. Fiquem com Deus, cuidem-se e não deixem ninguém pegar suas joias sem permissão. Aqui é Ivone Ferreira, do canal Vovó Lembrou, agradecendo sua companhia e esperando ansiosamente seus comentários. Voltem sempre! Tem muito mais de onde essa história veio.